Agora a gente volta a Brasília, pessoal, porque o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria engrossou a lista de vetos pendentes de apreciação no Congresso. São 70 na fila dos parlamentares. Vou chamar o Pedro Moreira para conversar com a gente e falar então sobre todas essas 70 vetos acumulados, fora as medidas provisórias todas que ainda precisam ser analisadas pelo Congresso nesse começo de ano, na volta do recesso parlamentar. Hein, Pedro? Fala para a gente os detalhes. É verdade, Muriel, ainda tem as MPs, né, que podem caducar. Muriel, então, os vetos, né, esses vetos que se acumulam em 70 já, chegaram a esse número com o veto que a gente viu na semana passada, em 8 de janeiro, quando o presidente Lula usou aquela cerimônia que lembrou os ataques às sedes dos três poderes em 2023. Né? Ele usou a cerimônia para vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos ataques às sedes e também as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, foi um veto total, né? O presidente Lula justificou que o PL é inconstitucional e contraria o interesse público. 80% dos vetos que aguardam análise do Congresso Nacional são vetos parciais, ou seja, o presidente Lula vetou apenas trechos de projetos de lei que o Congresso havia aprovado, e 20% são vetos totais, a exemplo do PL da dosimetria. Vetos recentes também, Muriel, que o presidente Lula promoveu, né, por exemplo, uma proposta que unificava o limite de idade para concursos públicos das polícias. E também uma outra proposta que o Congresso tinha aprovado, que mudava o prazo para regularização de imóvel rural em área de fronteira. E por que esses vetos acabam se acumulando no Congresso, né? A Constituição até prevê alguns prazos, né, Muriel? Por exemplo, quando o Congresso aprova um projeto de lei e manda para a presidência, o presidente da República, depois que recebe, tem 15 dias para sancionar ou para vetar. Se sanciona, vida que segue, né? A proposta se torna lei e passa a vigorar. Agora, se o presidente veta, essa questão volta para o Congresso, que tem a palavra final, e pela Constituição teria um prazo de 30 dias para analisar se mantém o veto ou não. Só que esse prazo, o Congresso não costuma evocar essa previsão constitucional, digamos assim. Isso acaba dependendo da vontade do presidente do Congresso Nacional, que atualmente é o senador Davi Alcolumbre, que precisa convocar uma sessão conjunta entre Câmara e Senado para analisar vetos presidenciais. E é o presidente do Congresso também que define quais os vetos que vão ser analisados. A última sessão conjunta de Câmara e Senado que foi convocada não analisou todos os vetos que estavam na fila. Então, esses 70 permaneceram por lá. Isso porque depende da prioridade que o Congresso tem. Por exemplo, em novembro, o Congresso decidiu derrubar vetos do presidente Lula que eram até recentes, que eram de agosto. Foram 63 vetos que o presidente Lula fez à nova lei de licenciamento ambiental. E como é uma pauta muito cara para o Congresso, né, porque a bancada do agronegócio é muito forte no Congresso, esse veto foi logo colocado para ser votado. E aí o Congresso derrubou 52 dos vetos que Lula tinha feito, dos 63 que Lula tinha feito. Agora, dessa lista de 70 vetos que precisam ser analisados, Muriel, um chama a atenção pelo tempo que está lá. É o mais antigo, está lá desde 2022. Foi um veto promovido ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse veto trata de quê? Da gratuidade da bagagem nas viagens de avião aqui no Brasil. Antigamente a gente tinha direito a despachar pelo menos uma mala, né, já estava incluído na tarifa, uma mala de até 23 quilos. A ANAC acabou com esse direito de gratuidade da bagagem. Aí o Congresso decidiu restabelecer o benefício, criou uma lei obrigando as empresas a garantir pelo menos o despacho de uma mala. Mas aí o então presidente Jair Bolsonaro vetou. E como o Congresso não analisou esse veto ainda, o veto permanece em vigor. O veto, ou seja, a gente não tem direito à bagagem gratuita no momento, né, Muriel? E além dessas razões de prioridade para o Congresso, Muriel, a gente também tem que olhar para as propostas que ainda aguardam análise da Presidência da República. Aí já para te devolver, né, a gente tem 11 projetos na fila da presidência. O presidente Lula tem que sancionar ou vetar essas propostas, e algumas são muito relevantes, algumas geram menos impacto, como, por exemplo, algumas propostas que alteram nomes de pontes em rodovias federais. Tem
tem projetos de lei lá aguardando a sanção do presidente Lula nesse sentido, mas há também, por exemplo, aquele projeto de lei que concluiu a tramitação da reforma tributária, inclusive criou o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ISS das prefeituras e o ICMS dos estados. Esse Comitê Gestor vai ser formado pelos entes federados, né, municípios, estados, Distrito Federal, para gerir o dinheiro que vai ser arrecadado e poder redistribuir entre os entes federados. O presidente Lula tem até a próxima terça-feira para sancionar ou vetar esse trecho da reforma tributária. E um outro projeto também que gera muito impacto é o orçamento deste ano. A LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2026, o presidente Lula tem até quarta-feira para sancionar ou vetar. São até esperados vetos pontuais, né? Como o orçamento é um projeto de lei muito extenso, né, Muriel, muito grande, com muitos itens, pode ser que o presidente Lula vete apenas trechos. E aí, nesse caso, entraria naquela fila dos 70, naqueles 80% de vetos parciais que aguardam a análise do Congresso Nacional. Muriel.